E quando o narcisista é a nossa mãe? Oi, eu sou Magali Borges, psicanalista, e hoje vamos falar um pouco sobre narcisismo, né? Narcisismo, confesso que é um assunto que eu sou expert, expert, desde que eu descobri o narcisismo lá com os meus 19 anos, há 9 anos atrás. Eu não parei nunca mais de estudar, até porque foi algo que me deu luz. Foi um assunto que respondeu a maioria das minhas perguntas de por que comigo, por que a minha família é assim, por que minha mãe é assim, por quê, né? Então, estudar o narcisismo, conhecer a dinâmica narcisista, me deu luz, né? Eu gosto muito de dizer que informação salva, né? Informação cura, né? Então, assim, tô com um roteirinho aqui hoje, então se eu dar qualquer momento eu vou estar dando uma paradinha para dar uma lida. E é um assunto, gente, que eu sempre tive receio de trazer. Eu já trouxe alguns vídeos falando sobre narcisismo, mas não muito assim profundo. E é um assunto que sempre me pega, porque assim, como eu vim de uma família disfuncional narcisista, eu acho que um pouquinho além do narcisismo, foi um assunto que eu sempre estudei, que eu sempre apliquei, porque quando a gente sobrevive de relações narcisistas, a gente sai com estresse pós-traumático, com o sistema nervoso totalmente nervoso. Então, é um processo para o resto da vida. Se nós, como filhos de narcisistas, de relações narcisistas, se nós queremos ter relações saudáveis na vida adulta, se queremos constituir uma família, o tratamento ele é contínuo, constante e eterno. Né? Eu disse que é um assunto que eu procurava fugir, eu procurava falar de outras coisas, mas sempre vinha alguma coisa que, por exemplo, todo dia, né? Talvez eu tenha que me regular. Às vezes também aparecem situações que eu tenho que lidar e voltar ao tema. Então é algo que eu estudo já faz 9 anos, que eu na prática, na minha vida, para mudar comportamento, para ter relações mais saudáveis, né? Para parar de atrair narcisistas e até desvincular de uma família disfuncional, que isso traz dor, sofrimento, né? Então, é um assunto que eu queria fugir, porque eu não queria que chegasse nessas pessoas. Mas, assim, chegando ou não, estou aqui fazendo o meu trabalho, né? Lá 9 anos atrás, quando eu fui começar a pesquisar sobre narcisismo, conheci o trabalho da Tariana Rocha, e o que mais me inspirou e o que mais me deu vida foi ver que ela, que viveu coisas parecidíssimas comigo, né? Porque o padrão narcisista é bem parecido, né? A dinâmica. Então, a minha história batia com a dela. E quando a gente sofre, né, a gente não tem o afeto, o amor na infância, de quem deveria nos dar, nós sentimos que não merecemos, que nunca vamos ter, que nunca vamos ter uma vida normal, uma vida saudável, uma vida com hobby, uma vida com estudo. Nunca, nunca. Eu achava que eu, assim, com 9 anos, pra vocês terem noção, eu não queria mais viver. Pensa, pensa, uma criança de 9 anos achando que ela é culpada do sofrimento dos adultos que eram pra cuidar dela, né? Não faz nem sentido. Então, quando eu vi a Tariana Rocha, que passou por tudo aquilo que eu passei, e ela conseguiu estudar, conseguiu ter o hobby dela, conseguiu vir falar na internet sobre essa dinâmica narcisista e ajudar pessoas com um exemplo dela. Então, talvez seja esse o chamado, mesmo eu querendo fugir de todas as maneiras, queria falar de tudo quanto é assunto mais tranquilos e tal, mas como um psicanalista também, vamos falar sobre narcisismo. E quando o narcisista é a nossa mãe? Bom, todo ser humano, além do teto para dormir, do arroz e do feijão, todo ser humano, para sobreviver, necessita de afeto. Necessita ser olhado no olho, necessita ser visto, né? Hoje eu sou mãe de uma menina de 6 anos e o tempo todo é mãe, mamãe, mãe, olha pra mim, mamãe, eu te amo, mãe, tô com saudade, mamãe, quero um abraço. É infinito. Só que é uma necessidade. É uma necessidade. E o narcisista, por ele não. O narcisista, assim, gente, foi uma pessoa. Desculpa, tô me recuperando de uma gripe, como falei pra vocês. Misericórdia, não tá fácil. Mas vamos voltar aos vídeos, vamos voltar a falar sobre o assunto.
Então, assim, né, se a gente for ver a vida do narcisista, ele também não teve afeto, não teve uma família saudável, sofreu pra caramba, sofreu sim, né? Só que ele não conseguiu elaborar isso aí, virou parte da personalidade dele, né? É um transtorno de personalidade. Os mecanismos de defesa contra a vergonha, né? Porque o narcisista dificilmente vai dizer que tá errado, vai dizer que errou, vai pedir perdão, só se for pra te manipular, talvez, no final. Então é uma defesa, né? Defesa narcísica, se pode assim dizer, que pasmem se você é filho de narcisista e, né, temos traços, né? Então, quando eu fui descobrir também no meu tratamento que eu tinha muita coisa a resolver comigo mesmo, não só filhos de narcisistas, etc., mas como ser humano, né? Tenho a sombra e etc. Então, é um tratamento, assim, profundo, que primeiramente é a aceitação. A aceitação de que não somos perfeitos e que não somos só vítimas, né? Fomos, sim, vítimas lá na infância. Não tinha o que fazer, então você foi vítima. Mas depois, quando a gente se torna adulto, é necessário buscarmos ferramentas para termos relações mais saudáveis, né? E graças a Deus, no dia de hoje, onde tem internet, onde tem livros, onde tem muitas coisas que dá pra gente sim tentar melhorar. E não é fácil. Não é fácil, é uma energia assim fenomenal que a gente gasta para mudar comportamento, né? E nisso eu fui mudando comportamento com a minha filha, né? Com a minha filha que eu me vi não repetindo, mas pô, cara, eu não conseguia cuidar dela quando ela tava doente lá no primeiro ano, segundo ano dela, que eu sentia raiva, eu chorava. E era o trauma. Era o trauma. Então, pensa, né? Uma pessoa narcisista é uma pessoa que é bem traumatizada e que foi atrás, né, pra mudar comportamento. Então, eu estudo essa dinâmica já tem 9 anos, eu vivi essa dinâmica na pele. Então, porque como que eu fui atrás, né, de saber sobre a dinâmica narcisista? Porque desde que eu me conhecia por gente, eu era a vilã de casa, né? Depois, quando eu fui estudar mais sobre a dinâmica narcisista, eu descobri que eu era o tal bode expiatório. Quem que é o bode expiatório na dinâmica narcisista? É aquele que tudo vai no dele. Tudo era minha culpa, né? Se o cachorro fizesse necessidade de ir fora do lugar, a culpa era minha. Se a minha irmã fizesse tal coisa, a culpa era minha. Se meu irmão fizesse tal coisa, a culpa era minha. Eu fui criada por minha mãe e pelo meu padrasto, né? Onde ele também era muito violento. Além de narcisista, acredito que tem até uma psicopatia por aí. E onde apanhei muito, onde aconteciam coisas assim inacreditáveis, né? Uma hora. Eu não quero ficar falando só do que eu passei. É bom a gente contar um pouco da nossa história para rolar uma identificação, mas o que eu quero focar é na cura, é que a gente pode melhorar, a gente pode mudar, a gente pode sair dessa dinâmica e a gente pode sim ter relações saudáveis. Não quer dizer que tudo vai ser perfeito e que tudo vai ser fácil, porque não é, né? A vida adulta a gente sabe que não é, então é todo dia fazendo o trabalhinho de formiguinha, como diz a Tariana Rocha, se perdoando, fazendo seu 1% diário e se perdoando pelo resto, né? Porque quando a gente passa por relações tão tóxicas, tão abusivas, a gente fica com o sistema nervoso tão fora, assim, que é uma ansiedade constante, né? É um medo constante, é um estado de alerta constante, então o trabalho ele é profundo e a psicanálise me ajudou bastante nesse processo também. E claro, mudanças de hábitos, eu consegui ter o meu canto, consegui ter rotina tanto de treino, tanto de estudo, e também a rotina de falar coisas boas para mim e para minha filha. Né? Hoje em dia é muito fácil, muito mais fácil cuidar da minha filha assim. Nossa, briga aqui em casa não tem mais. Mas foi preciso muito estudo, muita análise, muito choro, para hoje em dia, depois de, vamos colocar aí, 5 anos aplicando ferramentas e tal com a minha filha, que eu consigo colher, né, colher relações mais saudáveis e não quer dizer que não vai ter dias que vai ser difícil com a gente mesmo, né, vai ter dia que vai vir um gatilho, vai vir uma lembrança. O meu gatilho é sempre a TPM, geralmente, né? E quando essas pessoas tentam se aproximar, né? Porque elas vão tentar se aproximar. Principalmente para você pedir perdão para elas.
Então, é necessário muito estudo, uma blindagem, conhecimento e ferramentas. Ferramentas, não só ferramentas, mas ferramentas de pessoas também que possam te acolher nesses momentos, né? E assim, na minha infância, eu tentava ser a filha perfeita. Eu era aquela que tirava notas boas na escola, eu era aquela que ajudava em casa, limpava tudo, ajudava até nos meus irmãos na tarefas de escola, na limpeza de casa. Minha mãe tinha um comércio, assim, um salão onde eu trabalhava lá, sem receber R$ 1. Desde os 11 anos, trabalhava lá. É, tentava ser a filha perfeita e nunca nada estava bom, né? A minha mãe ficou com meu padrasto até eu entrar na adolescência, até os 16 anos, que eu me recordo, e foi daí que tudo desmoronou, né? Porque ainda ela se escondia atrás do meu padrasto. Ele era muito ruim, era muito ruim. E ela se escondia atrás dele, né? Ele fazia o papel lá de cuidar da gente e raramente tinha um contato com a minha mãe. Na adolescência foi onde tudo piorou, né? Porque aí começou a rolar competição. Competição dela comigo, dela querer os meus namorados. Aí ela voltou para a igreja que ela tinha na época da infância, da adolescência dela. Ela voltou para a igreja. Eu também fui na igreja, primeiramente para agradar, porque assim, cara, eu ficava tentando entender por que minha mãe me odiava tanto, porque nada que eu fazia estava bom. E isso era uma pergunta que eu fazia pra ela: o que eu te fiz? O que eu te fiz? O que eu te fiz? E ela não sabia responder. Porque a pessoa narcisista, assim, nunca tá satisfeita com nada e muito mais ela nunca assume a responsabilidade dos erros, de tudo da vida dela, então ela tem que achar alguém pra culpar, né? Mas a pior parte, assim, confesso que foi quando começou a rolar competição por causa de. Eu até escrevi aqui. Por causa de macho. Pasmo. Então, quando a narcisista é a nossa mãe, tudo fica muito mais difícil, porque é essa pessoa que vai ficar ali a vida inteira no seu subconsciente, pode assim dizer. Você é errada, você é isso, você é aquilo, né? É aquela vozinha que fica na nossa cabeça. E uma parte do tratamento é conseguir mudar essa voz, né? É conseguir integrar a nossa mãe mesmo, né? Tô bem resumindo aqui, porque se a gente for contar a nossa história, né, gente, a gente pode escrever um livro, e é um dos meus sonhos também escrever um livro. Aí eu fugi de casa com 16 anos, e tal. Aí um belo dia lá, com 19, pulando as partes, com 19, ela ia casar, sei lá o quê, né, e eu tava com depressão, passando necessidade, né, e daí ela me liga e a gente acaba discutindo por alguma coisa e ela vira pra mim. Eu acho que foi a primeira vez que ela foi sincera, sabe? Ela falou assim: Magali, você quer me obrigar a te amar? E pensa, né? Da igreja, que tá um dos primeiros mandamentos lá que eu saiba é amar o próximo como a si mesmo, né? O mínimo do mandamento é você amar o seu filho, né? Mas assim, acredito que ela deve ter tido uma depressão pós-parto, não sei, porque ela teve, tipo, 3 filhos, um seguido do outro. O meu pai, ele tirou a própria vida, eu ainda era neném. Então eu sei, eu imagino quanto sofrimento ela deve ter passado. E é muito triste pra mim, né, ver, quando a gente entende tudo isso, que a pessoa não conseguiu sair disso, ela não conseguiu fazer diferente. E ela ainda vive numa inveja, num rancor, numa raiva contra a própria filha dela. Né? E hoje em dia, depois de muito estudo, depois de muita análise, depois de muita coisa, eu entendo que nada era sobre mim. E aí, quando eu ouvi dela que ela não era obrigada a me amar, eu vivi o luto em vida. Eu entrei numa depressão, vivi o luto em vida, vivi a raiva, vivi todos os processos que a gente passa quando a gente descobre a nossa verdadeira história. Aí depois tive filha com 21 anos e foi aí que meu processo se intensificou mais na cura, porque eu não queria repetir, eu não quero repetir a mesma coisa que fizeram comigo, né? Então mudar dói, mudar é difícil, mas é possível, né? Eu vim contar um pouquinho dessa história, assim, podemos conversar mais sobre isso, vou fazer mais vídeos sobre o tema também, porque eu acho que é uma necessidade e tem muitas pessoas perdidas por aí buscando esse amor, esse afeto por. Então, para finalizar um pouco, né, sobre esse tema, quando o narcisista é nossa mãe, cara, é uma ferida
é uma ferida, é um vazio que muitas pessoas não conseguem ter uma vida plena, uma vida boa, por causa desse vazio, por causa desse buraco, né? Imagina se aquela pessoa que era para te amar, era para te cuidar, não pôde te dar o básico. Como que você vai confiar em outra pessoa na vida adulta? Como você vai conseguir ter esse amor? Como você vai ter um relacionamento saudável sendo que você não aprendeu? Você não aprendeu. Você não aprendeu. E eu vejo muitas pessoas buscando esse amor aí fora, né? Porque é um vazio tão grande que aí esse vazio vai álcool, drogas, depressão. Tem pessoas que não conseguem, né, viver com isso e se desvivem. Então é uma carga, é um peso descomunal, fenomenal, né? E eu sei que na minha trajetória eu fui muito forte. Eu fui muito forte, eu tive que. Nossa, quantas vezes eu sentava nesse mesmo lugar aqui que para estudar, né? Porque ela ainda me tirou da escola, eu tive que terminar o colegial depois, tipo, o EJA, né? E depois estudar, porque eu sempre amei estudar. O meu refúgio era livro. A gente morava numa chácara, então era sentar no sítio, lá no meio das árvores e ler. Adorava ir pra escola, porque era o meu refúgio, né? E ela me tirou da escola, né? Fui terminar depois. Então, quantas vezes eu sentei aqui nesse mesmo lugar? Eu me olhava no espelho e sentia um vazio, assim. Eu não queria estar aqui, eu queria, ó, né? Quantas vezes eu chorei junto com a minha filha. Chorei junto com a minha filha de o que eu vou fazer? Quantas vezes me senti abandonada? Quantas vezes. Nossa, eu sei todos esses sentimentos, né? Então, eu posso dizer que é possível, sim, a gente ter sentimentos mais leve, né? Hoje eu tenho um relacionamento, tem um ano que eu tô num relacionamento amoroso. Sim, tem os gatilhos, algumas coisas, mas muito mais fácil resolver, conversar, me autorregular, né? Falar pra pessoa, ó, fulano, é assim que eu funciono, esse é o meu limite, né? Porque cada um tem o seu jeito de ser, seu jeito de funcionar, e relações que merecem nosso afeto, merecem estar perto da gente, aquelas pessoas que respeitam o nosso jeito de ser, né? Respeitam os nossos limites. Essas são pessoas que sim, a gente que merece estar com a gente e que merece o nosso esforço, né? Porque eu mesma, eu tenho traços que eu preciso ficar na minha quieta. Eu adoro estudar, ter relacionamentos mais profundos, né? Uma coisa muito superficial não me pega, acabo sendo um pouco até antissocial, se pode assim dizer, né? Mas é meu funcionamento, e eu sei o porquê que eu sou assim, e tá tudo bem também, né? Uma coisa também é a gente conhecer a nossa história e fazer as pazes de certa forma com ela. Ok, eu passei tudo isso, tem essa disfunção, né? Nessa família, mas também tem as partes boas, né? As partes boas, minha mãe era super inteligente, ela era uma artista, a família do minha parte de pai também. O meu avô era autodidata, era músico. Então tem essas partes boas que também faz parte da gente. Então, não que as outras partes não devem ser olhadas justamente para que essas partes boas aflorem, né? E esse autocuidado, gente, é pro resto da vida, né? Vai ficando mais leve, vai ficando mais fácil, mas é pro resto da vida. E se aquela pessoa, né, por exemplo, eu não tenho contato com a minha mãe já tem 6 anos, porque não tem. Se eu, na minha experiência, sei que eu tive que fazer anos de terapia para conseguir ser saudável, ter relações saudáveis, ser boa mãe para minha filha, porque alguém que não fez uma sessão de terapia vai mudar. Né? Então eu prezo hoje em dia pela minha saúde, pela saúde da minha filha, pela saúde das pessoas que estão comigo. Então, às vezes, é necessário afastamento, né? E não é fácil, né? Eu conheço pessoas adultas, pessoas maduras, né? Maduras de idade, que ainda não conseguem lidar com esse afeto que não teve, né? Mas eu digo pra você que é possível, né? Se você quiser também, eu tô atendendo, né? Pode me chamar pra gente tentar marcar um horário. E é isso, né? Esse vídeo também é um pouco de esperança, né? Não teve esse afeto? Não teve.
mas é possível sim, e não é fácil. É necessário gastar muita energia, muito esforço, mas vale a pena. Vale a pena a gente tentar viver uma vida um pouco mais saudável, apesar dos apesares. Se quiser deixar seu comentário, contar um pouco da sua história, ou deixar uma curtida, seguir o canal, será muito bem-vindo e até o próximo vídeo.